Sim. Vou lá embaixo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. I am nervous. Nervous. Nervous é de nervosa? Oi? Ou eu que criei? É de nervosa? Nervous se diz. I'm nervous. Mas é de nervosa, sim. Nervous. Don't worry, it's easy. Tá. Então, vamos lá. Era uma vez um fazendeiro e sua esposa. Agora você entende o porquê do nome do documento. Por que eu escrevo lá e vem aqui? Eu não... Ah, porque eu não cliquei, eu acho. Agora sim. Isso aí. Era uma vez? Era uma vez um fazendeiro e sua esposa. Eu acho. Era uma vez. Era uma vez o quê? Mesmo, Lucas? Era uma vez um fazendeiro e sua esposa. Ótimo. Por que a gente vai fazer dessa forma? Porque aqui a gente já consegue corrigir o que está errado para você não repetir futuramente. Sempre que a gente for começar uma história, então, once está certo. Uma vez. Isso aqui está certo. Once tem que ser uma vez, né? Isso, once significa uma vez. Mas o was era. Ótimo, perfeito. Tá certo no seu raciocínio. Mas não começa. Mas você está fazendo tradução. E a tradução que vai prejudicar você na hora que você vai tentar falar o inglês. Isso aí vai te atrasar bastante. Para falar era uma vez, quando a gente começa uma história, a gente sempre vai falar there was. There was once. Então, era uma vez. Era uma vez. An farmer. Por que a gente não utiliza o N aqui, Grazi? É porque tá na frente do... Só se fosse vogal da consoante. Isso aí. Que ficou errado. Exatamente. Então, sempre que a gente for utilizar uma letra, uma consoante, a gente não utiliza o N. A gente só vai utilizar o N para significar um ou uma quando começar com vogal. Então, era uma vez um fazendeiro. Farmer, fazendeiro. Era uma vez um fazendeiro. Pode falar. Então, toda vez que for era uma vez, é there was once. There was once. Ótimo. Eles vão falar sempre there was once ou... Tem um seriado, né? Once upon a time. Que então é o era uma vez. Você que me fala. Once upon a time ou there was once. Você pode utilizar tanto um como o outro. Mas na história que eu tô lendo para você, tá escrito there was once. Pode ser que um dia você comece a assistir Branca de Neve e eles vão falar once upon a time. Mas nessa história aqui, eles estão falando there was once. A farmer era uma vez um fazendeiro. And your wife. O que significa o your? É sua? Seu, sua? Seu, sua. Mas quando você está falando para a pessoa que está na sua frente. E neste caso, a gente não está falando de mim. No caso, você está falando comigo, se você falar your, você está falando que seria minha esposa com um fazendeiro. Então, you, você está apontando para mim. You, your wife. Sua esposa, minha esposa, mas eu nem sou casado. Ou pior ainda, o que minha esposa está fazendo com esse cara? Então aqui... daí a briga. Então aqui, ó, a gente tem que pensar que é a sua esposa, um fazendeiro, e sua esposa, mas a esposa dele, sua esposa no sentido de dele, do fazendeiro. Então, o fazendeiro é o quê? Daí vai ter que colocar aquele apóstrofo?
Não. Não? O fazendeiro ele é I, you, he, she, it, É ri? É he. ele? O Ri? fazendeiro é ele, né? O fazendeiro é ele. Uhum. Então, pela lógica, é he. Ah, daí coloca o hair lá. O his, Isso. he é igual a ele. E na lógica, então, dele, his, a gente vai dizer Isso. que é dele. Então, a gente está dando posse, his, ele e Uhum. dele. Então, um fazendeiro e sua esposa. A farmer and his wife. Percebe aqui, então, Grazi? Sim. Ótimo. Então, lê essa primeira frase para mim aí. Oi, esposo, marido, o que que é? Husband, husband, né? Husband, Husband. exatamente. There was once a farmer and his wife. Ótimo. Então, wife, esposa. Husband, marido. Ou Husband, esposo, também, que nem muitas pessoas falam, meu esposo. Mesmo meu significado, esposo. marido, esposo. Vamos continuar com a história? Vamos? Gostei. She. Opa, quase que eu falei em Opa, inglês. opa, comecei